O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz exatamente o seguinte: o relator submeterá o feito ao julgamento do plenário quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Portanto, no fundo, embora sob a roupagem de um HC, de um habeas corpus, nós estamos discutindo uma tese de natureza constitucional ainda não resolvida pelo plenário. Ministro, Vossa Excelência me permite? Ministro Gilmar, Vossa Excelência, eu estou pedindo a parte e sendo que ele está bateando. Apenas para deixar uma explicação clara. As ações declaratórias de constitucionalidade estavam liberadas pelo eminente relator e foi trazido com preferência desde dezembro. Ao liberá-las, eu não diminuí o tribunal. De jeito nenhum. Nem eu disse isso, absolutamente. Bem ao contrário. O que eu trouxe com preferência e sem pauta prévia foi com base no artigo 83, porque se tratava de um habeas corpus, e o habeas corpus, como trata de um caso específico, subjetivo e com preferência constitucional, como é da sua natureza, e a quarta-feira da semana atrasada, isso foi dito aqui, indaguei ao ministro Fachin, que tinha liberado no dia 19, se queria naquela primeira sessão comumada, para se resolver o habeas corpus nessa condição de ação, até porque não ficava prejudicadas as ações, que também... Vossa Excelência me permite? Por favor. Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior. Sim, ministro, nós temos 217 ações com liminares pendentes, e, neste caso, havia o habeas corpus julgado, as medidas cautelares aqui julgadas e um ARE com repercussão geral reconhecida. Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. E continuo dizendo que o Supremo, quando julga exatamente as questões, e por isso mesmo não se apequena diante o contrário, diante deste ou daquele caso. O que, portanto, veio a julgamento sem pauta, como manda o artigo 83, ministro, é exatamente o habeas corpus, porque se trata de um direito subjetivo, no qual, ainda que se discute uma tese, e o ministro Gilmar aqui realça exatamente esse ponto, é o caso de uma pessoa, e todo ser humano tem direito, todo cidadão tem o direito a este julgamento. Apenas para verificar por que este teve essa preferência, e isto foi, aliás, exposto a Vossas Excelências e a todo mundo no início da sessão de quarta-feira. Apenas para elucidar. É isso, presidente. Não fosse uma tese a ser discutida, o juiz natural seria a segunda turma. Sim, mas qualquer relator, ministro, pode perfeitamente afetar qualquer caso ao plenário do Supremo. Desde que haja uma tese constitucional ainda não resolvida pelo plenário. Não, nós afetamos Acabei de ler o regimento interno. As ações, segundo a importância que for atribuída, independente de ter tese ou de ter até matéria específica. De toda sorte, apenas para... Eu tenho que devolver a palavra ao ministro Gilmar, até porque o ministro...